Feliz Ano Novo a todos, que a graça de Jesus venha abençoar cada um em todas as coisas. Eu sou Ezequiel Gomes, pastor da Rádio Novo Tempo, aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Trabalho então aqui pertinho, na Associação Central Sul-Rio Grandense, só atravessar a parede, está do outro lado ali. E a partir daquele lugar, a gente então prega a palavra de Deus para aqueles milhares de ouvintes da Rádio Novo Tempo que a gente não conhece o rosto. A gente prega dentro de um quarto, dentro de um estúdio, vamos dizer assim, sem a menor ideia de onde é que isso chega do outro lado. Talvez alguns de vocês possam ouvir a Rádio Novo Tempo. Alguém aqui ouve a Rádio Novo Tempo? Todos vocês, a maioria de vocês. Às vezes em casa, às vezes no trânsito, às vezes pela internet, às vezes por um radinho, às vezes por um radião, De qualquer forma, Novo Tempo é uma bênção e para mim é um grande privilégio fazer parte desta família. Sabe que quando a gente fala em Ano Novo, a gente sempre fala, perspectivas, decisões, sonhos, desejos, planos, coisas que a gente quer. E a Rádio Novo Tempo também tem os seus sonhos, os seus planos, os seus desejos, as suas perspectivas. E 2015, pela graça de Jesus, vai ser um ano que a gente vai pregar muito o Evangelho e vamos colher muitos frutos para Jesus, amém? Esses então são os planos, os sonhos, as perspectivas da Rádio Novo Tempo. Mas olha só, pregar o Evangelho e colher os frutos, salvar pessoas. Será que esses são os sonhos ou as perspectivas somente da Rádio Novo Tempo, de quem lá trabalha? E aí vocês já tem alguns balançando a cabeça aqui, dizendo, não pastor, não é só da Rádio Novo Tempo não. De quem mais? Dos pastores. O pastor Ibson aqui. É um plano do pastor Ibson pregar o Evangelho, colher frutos, salvar almas. Agora, não é só do pastor Ibson e do pastor Ezequiel. É também dos líderes da igreja do Iguatemi. Tocinho estava aqui à frente, estava cantando, estava louvando, está orando. E com certeza ele tem o objetivo, pregar o Evangelho e salvar almas. Mas será que então os objetivos só são dessas pessoas? Não, os objetivos são de todos nós. Não é só dos seus vizinhos, também, É seu. Seu objetivo, então, em 2015 é pregar o Evangelho e salvar pessoas? Bom, quando a gente fala assim, é fácil a gente pensar nos outros, Então, cada um tem a missão. Então, você tem a missão. Mas será que é fácil eu pensar assim, eu tenho a missão? E cada um de nós pensar desta mesma forma? Bom, para ajudar a estabelecer 2015 com um foco missionário, dentro da igreja do Iguatemi, dentro da Associação Central Sul-Rio Grandense, dentro da União Sul Brasileira e dentro da tua casa, eu proponho então um sermão para esta data, primeiro domingo de 2015. Domingo é o dia então da pregação missionária, onde a gente abre as portas da igreja para anunciar a salvação em Jesus. Então agora eu anuncio o título da minha mensagem. Só que talvez eu não seja uma pessoa muito criativa. Eu vou anunciar o título da mensagem colocando o começo da frase e vou dizer para você adivinhar o final da frase. Você pode adivinhar corretamente ou não. Mas olha só, o título do meu sermão hoje é Cada um salvando... Bom, a maioria respondeu e a irmã aqui respondeu muitos. Gostei das duas respostas. Não vou brigar com ninguém que respondeu muito menos com quem respondeu muitos. Mas o meu sermão não tem o título nenhum dos dois. O título do meu sermão essa noite é Cada um salvando 3.000. Abre a Bíblia, Atos capítulo 2. Vamos partir para a palavra de Deus e vamos ver a história de um sermão que terminou com 3.000 decisões ao lado de Jesus, ou quase isso. Atos capítulo 2, nós vamos ler dos versos 37 a 41, e enquanto você abre a sua Bíblia, eu fiquei pensando, sonhando, já pensou, pastor Ibson, se cada sermão que nós pregássemos aqui na igreja do Iguatemi, tirasse 3.000 decisões ao lado de Jesus? E eu fiz poucas contas aqui. Nós pregamos mais ou menos 3 sermões por semana. Um no sábado, um no domingo, um na quarta-feira. 4 semanas por mês.
E isso aí vai então dar, em 12 meses, mais ou menos por volta de 144 sermões. Às vezes tem um pouco mais, tem semanas de oração que a gente faz uma série mais extensa, mas vamos fazer o cálculo com base em 144 sermões por ano. Se cada sermão tomasse, ou 3.000 pessoas tomassem decisões ao lado de Jesus em cada sermão, nós teríamos ao final de um ano, mais ou menos por volta de 430.000 decisões ou batismos ao lado de Jesus. Já pensou se eu tivesse esse tipo de resultado no meu trabalho na Novo Tempo? A Novo Tempo batiza muita gente, mas não chega perto disso aqui não, né? E seria aí 1.000 igrejas de 400 membros. Seria em um ano 1.000 igrejas do Iguatemi. Fantástico, não é verdade? Poder de um sermão que batizou 3.000 pessoas. Mas a gente olha para isso e a gente vê um alvo impossível de ser cumprido por um ser humano comum. Mas será que um ser humano incomum teria facilidade em cumprir esse alvo? Quem foi o homem que pregou esse sermão? Vamos dar uma lidinha em Atos capítulo 2, a partir então do verso 37. E ali a palavra do Senhor nos diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pedro é o homem que prega um sermão, e nesse sermão 3.000 pessoas, 3.000 vidas se rendem a Jesus Cristo. Bom, lembra que eu falei que o objetivo de batizar essa quantidade enorme, imensa de pessoas, é impossível pelo poder de um ser humano comum. E aí eu perguntei para vocês assim: mas será que um ser humano incomum teria facilidade em cumprir esse alvo? E agora nós vamos então entrar na ideia de que esse homem incomum é o apóstolo Pedro. Seja lá quem tenha sido, na realidade, o apóstolo Pedro, o fato é que a pregação do evangelho através desse homem comoveu 3.000 pessoas e as moveu a tomar uma decisão séria e importante: entregar a vida a Jesus através do batismo. E a Bíblia diz assim, né? Compungiu-se-lhes o coração. Tocou no coração, acariciou o coração, moveu o coração com, de alguma forma, um sentimento de necessidade de salvação. Um sentimento que poderia talvez mesclar tristeza com alegria. Tristeza por ser pecador, mas alegria por ter um Salvador. Alegria por ter um Salvador infinitamente poderoso, porque Jesus Cristo é infinitamente poderoso. Sendo Deus, se fez homem, e sendo homem, é Deus. E assim, isso toca o coração, saber que Deus se importa conosco, que Deus se fez um de nós, que Deus nos salvou na pessoa de Jesus Cristo. E esse coração compungido, é um verbo um pouco estranho, né? A gente pouco usa. Esse verbo, esse coração comovido, seja mais simples, ele começa a se fazer um questionamento. A partir do encontro com o Evangelho de Jesus, o que faremos, irmãos? Perceba que o discurso de Pedro trouxe a audiência dele para bem pertinho dele.
Um discurso íntimo. No final ele chamou, aqueles homens o chamaram de irmão. E Pedro pregando, e agora o coração se comove, e eles dizem, irmãos, irmão Pedro, o que nós faremos? E Pedro, irmão daqueles homens, respondeu, arrependei-vos e sejam batizados. Pedro inicia a resposta com o lado mais pesado e negativo, porque ninguém gosta de falar de arrependimento. Arrependimento envolve tristeza, reconhecimento de que nós somos pessoas erradas ou ruins. É uma coisa negativa. E às vezes, para batizar pessoas, algumas pessoas não mostram o lado negativo das coisas. Para batizar pessoas, alguns cristãos, entre aspas, por aí, poderiam dizer, venha para Jesus, você vai ficar rico, você não vai ter doença, você não vai ter problema. E aí, batizar 3.000 pode ser fácil, concorda comigo? Se você só apresenta o lado bom da história, batizar 3.000 pode ser fácil. Mas se você diz, se arrependam, será que é tão fácil assim? Encontrar 3.000 pessoas nesse mundo dispostas a se arrepender dos seus pecados? Porque talvez se elas estivessem arrependidas, elas não estariam pecando. Se arrependa do que você coloca no seu Facebook. Mas se o que você coloca no seu Facebook for algo bom, do qual você se orgulha, por que você iria se arrepender? Se arrependa das suas conversas, ou dos seus pensamentos, ou das suas atitudes. Se você achasse que você está errado com as suas conversas, pensamentos ou atitudes, quem sabe você não os teria? Então Pedro toca na ferida, na necessidade de arrependimento. A gente pensa que está tudo bem, mas nem sempre está. A gente pensa que o nosso Facebook está bem, mas não está. As palavras, os pensamentos, as atitudes. E Pedro conseguiu mostrar para aquela grande quantidade de pessoas que eles estavam errados em muitas coisas. E nem sempre é uma tarefa muito fácil a gente mostrar para as pessoas os erros delas. Porque muitas vezes quando a gente mostra o erro, as pessoas ao invés de se arrepender, elas vão dizer o quê? E você, pastor, que está pregando, não erra? Mas espera aí, em nenhum momento ao eu dizer que você erra, eu disse que eu não erro. Todos nós erramos. E se vocês precisam se arrepender, eu também preciso. Agora, além do arrependimento, que já é um assunto difícil, Pedro fala de outro assunto também difícil, decisão de batismo. Tem muita gente no nosso mundo que tem medo de tomar a decisão pelo batismo, porque a decisão do batismo é a decisão por compromisso, é a decisão por uma mudança de vida, um novo nascimento. As pessoas não gostam de compromisso. Hoje nós vivemos aquela era, onde até mesmo os relacionamentos são sem compromisso. Homens e mulheres querem desfrutar, por exemplo, do beijo na boca, da sexualidade, mas não querem compromisso. Mesmo algo que dá prazer a eles, que eles acham que é bom e etc. Quando você fala de um compromisso espiritual, de uma nova vida ao lado de Jesus, pior ainda. E muitas vezes as pessoas não querem tomar a decisão do batismo. Agora Pedro diz assim, se você se arrepender, se você se batizar, acontecerão duas coisas. Você receberá perdão dos seus pecados e o dom do Espírito Santo. Isso é muito interessante, porque veja só, se arrepender é algo difícil, porque pressupõe você se encontrar com os seus erros, isso é difícil. Mas qual é o resultado do arrependimento? É o perdão dos pecados. É um preço duro, você tem que reconhecer-se como pecador, e nós não gostamos de ser pecadores, mas o resultado é o perdão. E para atingir o perdão, é necessário se arrepender e reconhecer que peca. Agora, sabe que muitas vezes, no nosso mundo, existe a impressão que o pecado não tem perdão. Muitas pessoas têm essa impressão, inclusive correntes religiosas
pregam de alguma forma a ideia que o pecado não tem perdão. Vou dar um exemplo para vocês, sem querer ferir alguém que possa ter essa crença, que esteja aqui essa noite ou vendo pela internet. Vou falar do Espiritismo. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é a mensagem que o pecado não tem perdão. O que significa Espiritismo? A alma vai reencarnando para pagar o preço dos pecados da velha vida, não tem perdão de pecados. Vamos pensar na seguinte ideia: na vida passada, se isso fosse verdade, o pastor Ezequiel era uma senhora chamada Maria, que era uma pessoa que comia demais. E ela comia muito, 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 e era muito, muito gorda. Ela pesava 150 quilos. E aquilo era um pecado, que ela se matava de tanto comer. Aí na vida seguinte, essa alma vem reencarnar para pagar o preço dos pecados da velha vida. Daí vem nascer como um homem bem magrinho, assim como o pastor Ezequiel. Na outra vida você era uma pecadora, uma senhora muito gorda, que comia demais, que se maltratava o seu próprio corpo através da glutonaria. Aí na outra vida, para pagar o preço da vida passada, você então vai reencarnar bem magrinho aí para você pagar o preço dos seus pecados. Sabe que você pode pensar que essa imagem é muito bobinha, mas em resumo essa é a doutrina espírita. Por que eles explicam que um nasce rico, outro nasce pobre? Um nasce doente, outro nasce saudável? Eles explicam pelas vidas passadas. Eu não vou refutar essa mensagem por completo aqui, ela não tem nenhuma base na Bíblia, na palavra de Deus, ela não é a verdade. Mas por detrás dessa ideia, existe a mensagem que o pecado não tem perdão. Porque você tem que pagar o preço dos seus pecados. E agora, se eu nessa vida fizer coisas erradas para você, na próxima vida a gente se acerta. E assim isso nunca tem fim. Essa é a mensagem do Espiritismo. Entretanto, essa não é uma mensagem com base na palavra de Deus. Pedro fala para nós algo totalmente diferente. Quem paga o preço do nosso pecado não somos nós, é Cristo que pagou. E através de Cristo, se nós nos arrependermos e formos batizados, nós temos o perdão. Nós não dependemos de nós mesmos para pagar o preço dos nossos pecados, porque quem fez isso foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. E essa impressão que o pecado não tem perdão é uma impressão que não somente os espíritas têm, alguns cristãos também têm, e inclusive eles buscam base bíblica. O que o homem plantar, isso também colherá, ceifará. E às vezes a gente leva essa lógica muito ao extremo, todo mundo que peca vai se perder, todo mundo que planta o pecado vai colher a destruição. Entretanto, saiba que o Evangelho de Jesus, ele subverte todas as lógicas simplistas. E existe perdão, mas você precisa plantar. Plantar o quê? A fé. Se você plantar o pecado e não se arrepender, você vai colher a condenação. Mas se você planta o pecado, ou seja, você é um pecador, mas você planta fé em Jesus Cristo, e você colhe o quê? O perdão dos pecados através da fé. E essa é a mensagem do Evangelho. Além disso, agora então perceba, vamos recapitular. Uma postura difícil, que é o arrependimento, me gera algo fantástico, que é o perdão dos pecados. Por um outro lado também, uma decisão simples de ser batizado, que ser batizado não é um mistério, é uma coisa simples. Ela gera um relacionamento extremamente complexo e inexplicável com o Espírito Santo. Porque explicar o batismo é muito fácil. Você entra dentro da água e ressurge para uma nova vida. Não é fácil explicar isso? É simples. Agora, explicar o relacionamento da alma humana com o Espírito Santo é algo simples? Não. Como é que o Espírito Santo te convence que às vezes isso que você coloca no teu Facebook é pecado? Como é que o Espírito Santo te convence que aquilo que te dá prazer e alegria
pode lá na frente destruir o teu corpo, a tua família, e te fazer se arrepender daquilo que dá prazer e alegria. É uma coisa complexa ou não é? Claro que é. O batismo é uma decisão simples, mas a relação com o Espírito Santo é uma relação complicada. Mesmo porque o próprio Espírito Santo é um ilustre desconhecido. Verdade ou não é? Existe até hoje, discussões, o Espírito Santo é Deus ou não é, mostrando muitas vezes que as pessoas simplesmente não leram a Bíblia, porque a palavra de Deus diz: mentiu para o Espírito Santo, mentiu para quem? Mentiu para Deus. Alguém tem dúvida que ele é Deus? A Bíblia diz: o Espírito Santo é o Espírito eterno. Quem é eterno além de Deus? Alguém tem dúvida se o Espírito Santo é Deus? Agora percebam, essa é uma discussão que existe dentro da igreja. Poderíamos falar sobre isso em outro momento. Mas o fato é o seguinte: o Espírito Santo é muitas vezes um ilustre desconhecido. A gente ouve falar dele, mas muitas vezes esquece a presença dele. E através dele vem o dom. Ele diz: se arrependam e sejam batizados para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E esse dom se multiplica em vários dons. Na Bíblia existem muitos dons: dons de cura, dons de socorrer as pessoas, dom de discernimento espiritual, dom de sabedoria e vários dons. E Paulo diz em 1 Coríntios: conquanto existam muitos dons, existe só um Espírito. E esse Espírito é que vem a nós quando a gente toma a decisão do batismo. Então, quando a gente se batiza com fé, com arrependimento, se entrega a Jesus de coração, nós nos tornamos cheios do Espírito Santo. E sabe que gente cheia do Espírito Santo é gente surpreendente. As pessoas que são cheias do Espírito, assim como é difícil explicar essa relação entre o Espírito Santo e a pessoa, as pessoas cheias do Espírito são difíceis de explicar num mundo mentiroso. Os cheios do Espírito Santo são pessoas verdadeiras. Isso não é fácil de explicar. Num mundo que transgride o sábado, gente cheia do Espírito Santo guarda o sábado. Num mundo de gente que trai o marido, que trai a mulher, gente cheia do Espírito Santo é fiel, é honesto com seu marido e com a sua mulher. E poderíamos dar outros exemplos. E quando a gente vai se tornando infiel, quando a gente vai se rebelando contra Deus, a gente vai entristecendo e afastando o Espírito Santo. Porque o nome dele já próprio diz, ele é santo. E a presença dele nos santifica, nos transforma. E a partir daqui, o texto que nós lemos, diz que essa bênção, ela iria alcançar os nossos filhos e quantos o Senhor nosso Deus chamar. É uma promessa muito bonita. Agora, conquanto ela seja bonita, Pedro dá o sonido da trombeta de forma certa. Ele diz assim: salvai-vos dessa geração perversa. Não se iludam com o mundo em que vocês vivam, com a geração na qual a gente vive. É impossível dar um quadro completo das perversidades da nossa geração. Poderia falar do escândalo da Petrobras? Poderia, mas poderia falar de muito mais. Assassinato, crime, violência, mentira, vício, malícia, podridão. Esse é o quadro da nossa sociedade. E quando a gente pensa nessas palavras que eu acabei de citar, a gente pensa talvez numa favela do Rio de Janeiro, a gente pensa talvez no Oriente Médio em guerra, a gente pensa talvez na Petrobras, mas vamos pensar em outros pecados desta geração: a hipocrisia, a falsidade, a falsa religião, a aparência de piedade. Ou seja, esta geração pode estar mais perto de nós do que nós queremos admitir. Talvez nós sejamos esta geração perversa, que senta-se num banco de uma igreja para se sentir salvo, mas que saindo daqui vive como o mundo vive, cheio também de mentira, de adultério, de malícia, de maldade, de crime e etc. Assim,
Quando Pedro prega, ele prega: salvem-se dessa geração perversa, não façam parte dessa geração perversa. E quando os pecadores começam a se enxergar, eles começam a ver a si mesmos como essa geração perversa, e eles olham para o mundo deles cheio de mal, a Bíblia diz: compungiu-se-lhes o coração, comoveu-se-lhes o coração, e perguntaram: que faremos? Percebe o ciclo acontecendo? O Espírito Santo nos convencendo das nossas maldades, das nossas perversidades, e nos fazendo questionar: e agora, o que a gente faz? E Pedro responde: se arrependa, seja batizado para o perdão dos pecados e o recebimento do Espírito Santo. E 3.000 pessoas naquele dia ousaram crer na palavra de Deus, tomaram a decisão de ser batizadas. Tudo muito simples, não é? Essa história? Não, essa história não é simples. Pensa uma coisa, eu quero terminar com você refletindo sobre 4 questões. Primeiro, quem é esse homem que está pregando? Pedro. Segundo, o que foi que ele pregou para aquelas pessoas, que comoveu e moveu elas a uma decisão? Terceiro, em que contexto Pedro pregou? E quarto, quais foram os resultados desta pregação depois do batismo? Porque o batismo não é o fim da história. O batismo, inclusive, é o começo da história. Eu não vou me prolongar muito, eu vou ser rápido nesses 4 pontos, não quero cansar vocês. Mas nós precisamos pensar: quem foi Pedro? Pedro foi um super-homem? Não. Pedro não foi um super-homem. Pedro é um homem de destaque no Evangelho. Você gostaria de ser uma pessoa de destaque? Sabe que o desejo do ser humano de se destacar é meio natural, né? Pedro foi um homem de destaque. Você queria estar no lugar dele? Eu vou relembrar para vocês alguns destaques da vida de Pedro. A Bíblia diz assim: Jesus, voltando-se, disse a Pedro: retira-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus 16, verso 23. É um destaque ou não é? É um destaque, é um grande destaque. Jesus nunca foi tão duro com uma pessoa em outro momento do Evangelho, como foi com Pedro nesse momento. É um destaque, mas não é aquele destaque do qual nós gostamos, né? Pedro foi um homem de destaque. O contexto dessa história é interessante, né? Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Você é o profeta, você é o Batista, você é isso, você é aquilo, e vocês? E Pedro responde: tu és o Cristo. E a Bíblia diz assim, que Jesus fala para ele: Pedro, você é bem-aventurado porque Deus mostrou isso para você. Você está com Deus, Pedro. E aí Pedro se enche de Deus. E aí Jesus começa a dizer: esse Cristo, Pedro, ele vai morrer, ele vai sofrer muitas coisas. E aqui acontece um outro destaque de Pedro: ele ousa repreender o Senhor. Que isso jamais te aconteça. E nesse contexto Jesus devolve a repreensão: arreda, Satanás. É um destaque, mas não é um destaque tão positivo. Agora, o maior destaque da vida de Pedro não é esse, é outro. E a Bíblia diz assim: disse Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Marcos 14, versos 29 e 31. Pedro é grande, corajoso, não é? Homem de destaque, forte, corajoso. Disse que jamais iria negar Jesus. Jesus disse para ele: Pedro, essa noite você vai me negar, não é só uma vez, será 3 vezes. E sabe o que é pior? Pedro vergonhosamente cumpriu
a profecia. Sabe que a traição de Pedro, em sentido espiritual, ela pode ser equiparada à traição de Judas. Traiu o Senhor. Pesado, não é? Agora, qual que é a diferença entre Pedro e Judas? Pedro se arrepende, Judas não. Por isso você entende uma coisa interessante. Quando lá em Atos 2, Pedro prega, arrependei-vos, Pedro está pregando algo que ele mesmo viveu na pele, arrependimento. Pedro não está pregando, eu sou melhor do que vocês, se arrependam. Pedro está pregando assim, todos nós somos pecadores, eu me arrependi, se arrependam também, e aceitem a Jesus. É diferente ou não é? O pregador não está acima de vocês, o pregador é pecador como vocês. Pedro pregou o arrependimento, mas não só isso. Se você estudar depois, Atos capítulo 2, lá na sua casa, você vai ver que o que Pedro pregou aquele dia, que tocou o coração daquelas pessoas, tinha base bíblica. Ele falava da profecia do profeta Joel. Também tinha uma base pessoal de experiência com Jesus. Naquele sermão, Pedro disse: Jesus pregou fazendo o bem, curando pessoas, expulsando demônios, etc. Porque Pedro tinha visto Jesus fazer tudo isso. Ele tinha uma experiência real e pessoal com Jesus. Além disso, Pedro dá uma explicação divina para tudo aquilo que aconteceu. Pedro diz que Deus enviou Jesus, que Deus sabia o que ia acontecer, que Jesus iria ser morto para o quê? Poder ressuscitar e vencer a morte. E olha que interessante o conteúdo da mensagem que ele prega. É a profecia bíblica, é a experiência dele com Jesus, é o fato de que Jesus morreu, mas a história de Jesus não termina da morte. Jesus está vivo para todo sempre. Esse é o conteúdo. Esse é o Evangelho. E sabe o que significa Jesus morreu e Jesus ressuscitou? Tem perdão para o que a gente achava que não tinha perdão. Quando Jesus vence a morte, sabe o que isso quer dizer? Tem solução para aquilo que a gente achava que não tinha solução. E sabe o que tudo isso revela? Que apesar de sermos pessoas ruins e pecadoras, Deus nos ama com amor infinito. Que Deus age com poder na nossa história, para mudar a nossa história através da sua graça. E quando as pessoas ouviram aquilo mexeu no coração. E eles tomaram a decisão de perguntar: o que eu preciso fazer? Para a gente caminhar para o fim. Em que contexto essa história aparece? Lembra que em Atos capítulo 1, Jesus diz assim: não saiam daqui até descer o Espírito Santo, para vocês receberem poder para pregar em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então percebam, lembra que quando a gente se arrepende, se batiza, a gente recebe o dom do Espírito Santo? Por que isso acontece? Porque é o Espírito Santo que nos enviou para pregar. A gente não prega por nós mesmos, não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom, e é porque Ele me enviou. O Evangelho só pode ser pregado no poder do Espírito, na direção do Espírito, não pelas forças ou estratégias humanas, nem minha, nem da Rádio Novo Tempo, nem da associação, nem do pastor Ibson, nem da união, nem da divisão, nem de ninguém. É pelo poder do Espírito. E qual é o resultado? 3.000 almas rendidas ao Senhor Jesus em um sermão, porque o poder não é humano, porque o poder é de Deus. Agora, além disso, se você continua a leitura do capítulo, quais foram os resultados além do batismo? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles tinham comunhão, eles partilhavam o pão, eles oravam, eles presenciavam milagres, eles tinham tudo em comum, eles louvavam a Deus, eles contavam com a simpatia da sociedade e eles eram instrumentos de salvação. E a Bíblia diz assim:
e cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. E aí já perde-se a ênfase numérica, e só se lembra que todo dia é dia de salvação. Se essa noite for a salvação de uma pessoa, não tem problema nenhum. Se essa noite for a noite da salvação de 3.000 pessoas, não tem problema nenhum. O que importa não é o número, o que importa é a salvação. A salvação de cada um é um milagre da graça e do poder de Deus. E a igreja e a Novo Tempo, e eu e você, somos somente instrumentos. Cada um salvando 3.000, significa que Atos 2 é o símbolo do nascimento da igreja. Não é a regra numérica, que eu vou batizar em cada sermão 3.000 pessoas. Mas é a regra de que um sermão pode salvar 3.000 pessoas. E sabe o que isso significa? Você tem que pregar. Mas eu sou pecador. Pedro era pior do que você. O pecado que Pedro fez, você não fez. E você pode pregar. Você pode ser instrumento de salvação. E sabe quem são as 3.000 pessoas? Seus pais, suas mães, seus primos, suas primas, tios, tias, avós, avós, amigos, amigas, colegas de trabalho. São as pessoas que você ama nesse mundo. E é para elas que você prega. E nós cremos na salvação delas. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Sabe, você pode pensar que o público de Pedro era mais fácil de ser batizado do que a tua família, do que a tua igreja, do que a tua sociedade. Será que isso é verdade? Será que o público de Pedro era mais bem preparado? Sabe, Pedro, por exemplo, era um homem, mal sabia ler e escrever. Na sociedade dele, 90% das pessoas não sabiam ler nem escrever. Você poderia dizer que são pessoas ignorantes. Hoje nós temos uma sociedade mais letrada, com mais conhecimento. Em tese é mais fácil levar elas a ler a Bíblia. Muitas vezes, as profecias que se cumprem no nosso tempo não se cumpriam na época deles, da forma como se cumpre hoje. Então percebam, para Pedro não era mais fácil, talvez para nós seja mais fácil, o que talvez torne o nosso fracasso pior de amargar, maior fracasso. Mas na verdade o que importa não é se o público é fácil ou difícil, o que importa é que Deus ama a todos e envia o Espírito Santo para nos usar com poder para a salvação de pessoas. Pode ser o mais fácil ou o mais difícil. Irmãos, que 2015 seja um ano de pregação do Evangelho na sua vida, nas redes sociais, no teu trabalho, no trânsito, na tua casa, na tua família, entre os teus amigos, e que não seja somente de pregação vazia, que seja de pregação poderosa, e que seja algo que renda frutos para o reino de Deus, seja uma alma, seja 3.000 almas, seja 1 milhão de almas, até alcançarmos as 7 bilhões, e vamos trabalhar por isso. 2015 é um ano desconhecido para mim e para você, mas é conhecido para Deus. Deus preparou esse momento para a gente se consagrar, se entregar nas mãos dEle, para a gente orar, para a gente se envolver na missão de pregar. E eu queria fazer 2 apelos antes de nós cantarmos o louvor final. O primeiro apelo é o apelo mais óbvio. Será que existe alguém aqui que ainda não foi batizado ou batizada? Será que tem alguém aqui que precisa tomar essa decisão em 2015? Não pela força de Pedro, não pela força do Ezequiel, não pela força da Novo Tempo, mas pela força da graça de Jesus? Eu não sei. Talvez exista alguém aqui que precisa tomar essa decisão, que precisa se comprometer, que precisa dizer sim, não para o pastor Ezequiel, mas para Jesus Cristo. E eu vou dar uma oportunidade, simples, direta, e não vou forçar e não vou me demorar. Então, se você precisa, agarre a oportunidade.
Existe alguém aqui essa noite que vai ser batizado ou batizada em 2015? Gostaria de ver as mãos. Tem você aqui? Vem aqui na frente comigo. Como que é o seu nome? Como? Lorenzo. Prazer, Lorenzo. Ezequiel, como é que você está? Dá uma olhadinha na sua família. Não, fica aqui do meu lado aqui, ó, rapidinho. Dá uma olhadinha na sua família de fé aí. Todo mundo está torcendo por você. É verdade, igreja? Louvado seja Deus pela decisão. Quantos anos você tem, Lorenzo? 9 anos. Parabéns pela sua decisão. Quantos jovens aí gostariam de estar no teu lugar e vão ser muito abençoados pelo seu testemunho e pelo seu exemplo, viu? Pode sentar lá, vai com Deus. Amém, irmãos? Lorenzo é um símbolo daqueles 3.000 homens que tomaram a decisão ao lado de Jesus. Tem mais alguém que vai tomar essa decisão? Esse ano vai ser batizado ou batizado? Ok. Agora tem um segundo apelo para a gente terminar. Quem aqui quer um dia estar no lugar de Pedro? Quem um dia quer dizer e pregar o evangelho? Não precisa ser do púlpito, mas também pode ser do púlpito. Mas pregar, se envolver, levar a mensagem, dar estudo bíblico, pregar na rede social, pregar através do telefone, indicar a Novo Tempo, indicar pessoas, a tua família, os teus amigos. Enquanto a gente ouve o louvor final, se você quer se envolver nessa missão, você vai poder se colocar à frente, vai poder se colocar em pé ou vir aqui à frente para a gente terminar fazendo a oração final. Se você deseja se comprometer com a pregação do Evangelho, você pode vir à frente, se consagrar e trazer as pessoas por quem você quer trabalhar. Os colegas de trabalho, a família, seja quem for. Mas para isso, que estejamos nas mãos de Deus na pregação do Evangelho. Em tuas mãos, em tuas mãos. Deus me colocar em tuas mãos, vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor, meus temores vou depor em tuas mãos. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Deus maravilhoso, querido, fantástico, eterno, muito obrigado, Pai, porque nesta noite o Senhor nos chamou a pregar o Evangelho, Pai. Amém. Senhor, nós nos sentimos muitas vezes como Pedro, Pai. Pessoas que merecem ser repreendidas por Ti, pessoas que erram contra Ti, que Te negam, que pecam. Mas nesta noite, Pai, nós também queremos Te dizer que nós nos arrependemos dos nossos pecados, fomos batizados e clamamos a Ti o dom do Espírito Santo, Pai. O dom que nos use, que nos transforme, que nos abençoe. E que assim, Pai, nos use com poder na salvação das pessoas da nossa família, do nosso trabalho, da nossa comunidade, onde quer que formos, Pai. Que o Senhor use cada pessoa que veio aqui à frente, buscando o Teu perdão, o Teu poder, a Tua salvação. Abençoe o Lorenzo na decisão dele, Senhor, que possa ser confirmado e ter o seu nome escrito no livro do céu, quando for batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Que a sua graça nos use com poder, para salvar para salvar 3.000, para salvar quantos for, segundo a tua vontade, segundo quantos o Senhor chamar, Pai. Dá-nos uma ótima semana, na tua graça e na tua paz.
Tudo oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ótima noite a todos. Vamos apenas relembrar que quarta-feira nós temos o nosso culto de oração.